Olá, meus queridos amigos, telespectadores da TV Mundo Maior. É uma alegria muito grande, mais uma vez, estar aqui com vocês, iniciando mais um estudo do Evangelho Libertador do Cristo. Então, nós hoje vamos ler um trecho do Evangelho de Mateus, capítulo 11, que nós estamos estudando, dos versículos 16, inicialmente, 16 a 19. São 4 versículos que falam da opinião de Jesus sobre a sua geração. Ele diz assim: a quem compararei esta geração? Ela é como crianças sentadas nas praças a desafiarem-se mutuamente. Nós vos tocamos flauta e não dançastes. Entoamos lamentações e não batestes no peito. Essa colocação de Jesus é muito interessante, porque ele está falando, como segundo Mateus, sobre a geração da sua época. E se fizermos uma análise, não há muita diferença da geração de hoje. O comportamento humano está sempre presente, variando só a gravidade ou a suavidade deste pensamento de acordo com a sua evolução espiritual e do seu conhecimento. Então, a quem compararei esta geração? Olha, Jesus, aquela geração da sua época, de fariseus, de escribas, de saduceus, de essênios, de samaritanos, de pagãos, de publicanos, de zelotes, toda aquela geração que compunha uma miscigenação muito grande, para Jesus ainda eram crianças. Eram muito inocentes, muito ainda com pouca evolução. Raras as pessoas ou situações que já admiravam Jesus. Nós vamos ver aqui algumas passagens do Evangelho de Mateus. Mas aquela geração era criança ainda, infantil. E com um comportamento desafiando-se mutuamente, porque a gente ainda é muito guerreiro nesse sentido. Qualquer coisa que não venha de acordo com o nosso pensamento, muita gente já tira do caminho, não tem perdão, já qualifica, já condena, já dá execução, já tem uma opinião formada, como dizia Raul Seixas, sobre tudo. Não é? Então, essas crianças se desafiavam mutuamente. Será que nós não nos desafiamos mutuamente? É como se Jesus dissesse que esse desafio, esse antagonismo, essa disputa, que hoje não mudou nada, é comportamento infantil. Ou seja, é uma muito pouca ou nenhuma evolução espiritual. Porque quem tem evolução espiritual respeita, tolera. Se não puder respeitar, pelo menos tolere, mas o ideal é respeitar. E amar cada um, como Jesus disse, indiferentemente de quem seja, independente de religião, classe social, cor, etnia, sexo, o que for. Não podemos ter como a classificação de Jesus a atitude de crianças. Não devemos ser crianças. O que é que ele diz? Tocamos flauta e não dançaste. Ou seja, você não segue aquilo que deveria ser o normal diante de uma atitude qualquer. Você tem sempre um comportamento adverso ou diferente. Porque quando se toca flauta, Jesus era muito metafórico, as expressões dele são muito belas, muito bonitas. Ele diz, quando nós tocamos flauta, vocês não dançaram. Ou seja, vocês não seguiram o ritmo normal de pessoas que estão sintonizadas com a evolução espiritual adequada, compatível com a minha presença em você. Que ele diz, lamentamos ou entoamos lamentações e não bateste no peito.
Isso é um gesto de, quando a pessoa toca flauta, pode ser em festa ou pode ser também em cerimônias fúnebres de tristeza. Bater no peito é uma forma de identificar a dor da lamentação. E vocês não se tocaram, nem dançaram, nem foram solidários com as lamentações. É isso que Jesus está dizendo. E ele dá um exemplo muito interessante, que ele diz assim, ele traz esse comentário dele para a prática. Porque ele diz, veio João, o Batista, que não come nem bebe, e vocês dizem que ele tem um demônio. Comportamento de João, simples, profético, como a gente já viu, Isaías tinha previsto, predito, profetizado que João seria a voz que clama no deserto. Mas ele veio com aquele comportamento de viver no deserto, de chamar as pessoas para a mudança interior. E o que é que vocês dizem? Que ele tem um demônio. Em outras palavras, na linguagem hoje da doutrina espírita, seria dizer, ele é um obsediado, porque ele está fazendo algo diferente, algo no bem, algo bom. Isso é muito comum, de acordo com a qualificação ou classificação que cada um tem. E aí ele diz, veio o Filho do Homem, ou seja, veio quanto a mim, porque João, todo mundo sabe, que João comia gafanhoto e bebia mel, com mel silvestre, ou mel das tâmaras, que em Israel tem bastante. Quando se diz que Israel é a terra que jorra leite e mel, esse mel não é mel de abelha, porque é um país desértico, não tem muito poucas flores, e não seria uma região propícia para a apicultura. Então, quando se fala em leite e mel, é o leite realmente dos rebanhos e o mel da tâmara, não é o mel da abelha. Aí veja aqui, João comia gafanhoto do deserto e comia o quê? O mel dos frutos da tâmara, que é a palmeira que tem lá, que é uma delícia esse mel. Eu tive em Israel com essa pandemia, em 2019 eu estive em Israel. Vai fazer 2 anos agora, em novembro. E eu ainda tenho mel que eu trouxe lá, um restinho. Quando eu quero matar a saudade, eu vou lá e tomo uma colherinha do mel, que João comia no deserto. Então ele tinha uma vida ascética, elevada, espiritualizada, e diziam que ele tinha um demônio. Era a opinião da maioria. Não é diferente com aqueles que sintonizam com o Cristo, que querem viver em paz, que querem ter uma condição solidária, fraterna, amável, sempre são taxados como se tivesse ligações com algo, porque foge do comum. Se eu não faço, o outro faz, não é bom o que ele faz, porque eu não tenho coragem de fazer e não gosto que ele faça. É quase sempre assim que as coisas acontecem. Mas a gente tem que seguir em frente, independente da opinião das pessoas. Se você está com Jesus, está tudo muito bem. Você está fazendo a sua parte, respeitando, amando e acolhendo as pessoas e tratando todo mundo bem. Você não deve se preocupar, porque Jesus está dizendo que se você for ouvir a opinião das nações, desse povo que se julga superior, mas são como crianças se desafiando nas praças, sentadas nos bancos, você não vai agradar ninguém nunca. Então sintonize com o bem e faça a sua parte. Porque João comia mel, bebia mel, comia gafanhoto, diziam que ele tinha um demônio. Vem Jesus, venho eu, filho do homem, que não vivo como João no deserto, eu como e eu bebo. O que é que a geração faz a meu respeito? Eles dizem assim, está aí um glutão e beberrão, amigo de publicanos e pecadores. Essa colocação de Jesus é muito interessante. É um desabafo. E que esse desabafo, sempre aquele que busca o caminho da paz, do bem e do amor, passa por isso. Porque a gente não agrada ninguém.
Nós, humildemente, fazemos esse trabalho já há bastante anos, aqui já está há praticamente 15 anos, aqui com muita honra, com os meus colegas aqui da TV Mundo Maior, sobre a vontade de ser útil, de trazer algo, não algo melhor do que os outros, mas algo diferente. E nós somos taxados, tem muitos opositores, eu já vi pessoas que se empenhavam em destruir o que eu trazia nos meus programas. Eu não sei se ainda existe isso, que eu não vou muito atrás. Eu vivo para Jesus, eu escuto Jesus e vejo que essas pessoas ainda são como crianças sentadas na praça a se degladiarem mutuamente, como ele diz, a desafiarem-se mutuamente. Não há problema nenhum, faço minha parte e vou muito bem. Se você agora costumo dizer como meu grande mestre e amigo, irmão Divaldo Pereira Franco, que ele diz assim, se você não gosta de mim, o problema é seu. Agora, se eu não gosto de você, o problema é meu. Então, eu prefiro gostar de você, porque aí eu não vou ter problema. Vou deixar que você, que não gosta de mim, tenha o seu problema por isso, a sua dificuldade. E não gostar de mim, eu acho que não deve ser muito difícil, não, porque eu não sou uma pessoa, eu não julgo uma pessoa melhor do que ninguém, eu sou igual a todo mundo. Então, eu posso muito bem receber críticas, ataques, o que for, não há problema. Só que eu durmo tranquilo, porque se eu fiz mal a alguém, tem que ter sido muito inconscientemente. Porque ser chamado de criança por Jesus não é prestígio. É preciso que a gente tenha essa vigilância em nossos corações. Aí ele diz assim, chamaram ele de glutão e beberrão, amigo de publicanos e pecadores, como se isso fosse algo errado. Jesus acolheu todas as pessoas, todas as classes. Ele acolheu pessoas judias e pessoas não judias. Jesus tinha pessoas que os criticavam muito, como ele está falando aqui, né? Acusando ele de ser amigo de publicano, porque os publicanos eram detestados pelos judeus. Os publicanos não tinham direito de ir à sinagoga, porque a questão política era muito forte naquela época. Os publicanos, eles se aliaram a Roma para cobrar imposto do povo de Israel. E aquilo eles consideravam uma coisa terrível. É tanto que os zelotes, que eram muito mais severos, muito mais radicais nos seus pontos de vista, muitos zelotes, que eu não sei se vocês sabem como é que os zelotes agiam, foi um partido da época de Jesus que não se submetia à conquista romana. Ele não aceitava os romanos de forma nenhuma. Eles morriam, mas não se submetiam às exigências da conquista romana. E o zelote odiava os publicanos. Tem uma parábola de Jesus que fala assim, 2 homens foram ao templo a orar, um era fariseu e outro publicano. E a gente acha que quem não conhece como eram as coisas naquela época, até pensa que Jesus, ele não está dizendo nada demais, mas é muito profundo o que Jesus está dizendo. Não sei se você sabe, meu querido irmão, telespectador, que os publicanos, eles se disseminavam, os zelotes, se disseminavam no meio das multidões para perseguir aqueles que apoiavam Roma, e os publicanos estavam no seu alvo. Eles entravam com as suas túnicas, com facas ou adagas curvas, que eles ficavam no anonimato e pegavam um publicano daquele e saía, cortava a garganta no meio da multidão e jogava a faca fora e ninguém sabia quem foi. Porque eles odiavam quem era a favor de Roma. E quando Jesus diz que 2 homens foram ao templo orar, um era fariseu e outro publicano, ele está dizendo um contraste. Jesus era um homem dos contrastes na sua didática. Porque ele diz, um fariseu ir orar no templo era a coisa mais comum do mundo. Ele tinha apoio, tinha aplauso das pessoas, porque era o partido de mais cultura, mais ortodoxo. Era considerado separados no sentido de que eles eram melhor. A palavra perushim, ou fariseu, significava aqueles que eram uma classe elite de elite. Já o publicano era odiado.
Então só o fato dele orar no templo, ele já estava pondo em risco a sua própria vida. Então era realmente uma dificuldade muito grande. Por isso que eles, independente mesmo de ser zelote, mas os fariseus, os escribas, eles condenavam Jesus porque Jesus acolhia publicanos e pecadores. Ele foi jantar na casa de Zaqueu, que era o chefe dos publicanos de Jericó, e ainda foi jantar. Ao escolher Mateus, que era um publicano, ele foi jantar na casa de Mateus. Ele levou pessoas e encheu a casa dele de pecadores, de pagãos ou gentios, como se diz em grego, ou goim, como se diz em hebraico. E Jesus quebrou esses parâmetros todos, por isso que ele diz que eles me chamam de glutão e beberrão, amigo de publicanos e pecadores. Mas, justifica Jesus, a sabedoria foi justificada pelas suas obras. Em outras palavras, o que eu faço, o que eu tenho feito, curando, amando, auxiliando e ajudando, indiferentemente, porque o meu evangelho, a minha mensagem messiânica, não foi só para o povo judeu, é também para os necessitados. Por isso que ele respondeu a eles que só os doentes precisam de médico. E por isso que ele era assim, tão diferente, tão racional e tão profundo nas suas colocações. São 4 versículos que dizem muito para nós da reflexão que Jesus faz sobre aquela geração que se enquadra ainda, infelizmente, hoje, ipsilite aquilo que ele falou naquela época, porque nós estamos realmente muito semelhantes àqueles que, como Jesus chamava, crianças sentadas nas praças, a si, a palavra, desafiarem. Vamos ver se a gente amadurece, pelo menos sai da fase da infância para a adolescência. Mas você sabia, um chamado aqui para a sua reflexão, você sabia que com o apoio dos sócios do clube, a Rádio Boa Nova e a TV Mundo Maior já mudaram a vida de muitíssimas pessoas, porque a TV Mundo Maior fica 24 horas no ar. Então, muitos têm essa programação como a sua companhia nessa pandemia, que tem feito um bem muito grande às pessoas. E passa a ser, a TV Mundo Maior e a Rádio Boa Nova passa a ser um centro espírita no seu lar. Um centro espírita que leva conforto, amor, auxílio, ensinamento. É o Cristo redivivo em sua vida. Esse tem sido o papel dessa empresa que eu me orgulho muito de fazer parte da equipe de amor e de dedicação que as Casas André Luiz, que a TV Mundo Maior, que a Rádio Boa Nova são exemplos de doação e de preocupação com o ser humano. Por isso é importante eu chamar você nesse momento para essa reflexão, porque nós precisamos, porque nós sabemos, nós temos convicção e nós precisamos passar para você que você entenda a necessidade de mantermos uma programação como esta no ar. É muita gente, é muita disposição e que depende exclusivamente de você. Sobretudo uma programação com o caráter e com base na doutrina espírita, que é uma doutrina de amor, de acolhimento, de fraternidade, com base no Evangelho, com a imortalidade da alma, comunicabilidade dos mundos, dos espíritos, comunicabilidade entre os mundos habitados. Então, tenha certeza que a sua contribuição fará uma enorme diferença. E é fundamental para que nós possamos chegar ao lado de cada um com esse nosso humilde, porém cheio de coração, de bondade, de energias e de vontade de ser útil à sua causa e à sua casa. Portanto, doe, faça sua doação e nos ajude a consolar mais corações. Ligue para o telefone 0800 1201 838 ou então para 011 24 58 32 14. Mas nós temos também um WhatsApp que você pode acessar ou se comunicar por ele, que também é 11 97 261
0272. Ou acesse o nosso site www.feal.colabore.org. Temos muita alegria de poder contar com a sua colaboração. Jesus te proteja e te ilumine sempre, meu caro irmão, telespectador ou ouvinte da Rádio Boa Nova. Nós vamos continuar com o nosso programa, trazendo para vocês algumas observações com relação às cidades, à margem do Mar da Galileia, que Jesus faz algumas observações sobre elas. Porque esse julgamento de Jesus sobre as gerações, a gente nota uma certa amargura nele, como se ele não estivesse feliz com os resultados que ele precisava, que ele merecia ter. Não ser taxado de alguém que era amigo de prostitutas, de beberrões, de publicanos e de pecadores. Não era isso que agradava Jesus. A pessoa precisava ser solidária com a sua tarefa de libertação e de amor. Por isso que ele começa a lamentar. Muita gente diz que ele começa a condenar. Não, Jesus não condena as cidades em torno do lago, ou em torno do Mar da Galileia, o Lago de Genezaré. Que ali tinham muitas aldeias. Eu, graças a Deus, já visitei todas. Conheço de perto as ruínas, as que continuam hoje cidade, como a Nova Magdala, Tiberíades, que era do tempo dele. O restante são mais. Cafarnaum hoje são ruínas, Betsaida são ruínas, Corazim são ruínas. Do outro lado, do lado leste, você ainda tem Curse, que são ruínas, onde ele curou aqueles endemoniados de Gadara. Mas Jesus começou a falar sobre aquela cidade onde ele havia feito, diz Mateus, onde ele tinha feito a maior parte de seus milagres por não se terem arrependido, ou não terem reconhecido o que ele fazia. E ele lamentava Corazim, que é uma cidade que fica ali perto de Betsaida. Por quê? Corazim e Betsaida, eu lamento por vocês, porque se em Tiro e em Sidom, ou seja, se mais ao norte, na Fenícia, no Líbano, tivessem sido realizados milagres que em vós se realizaram, muitos se teriam arrependido, vestindo-se de cilício e cobrindo-se de cinza. Então haveria aquelas pessoas um arrependimento, um reconhecimento que não está havendo na cidade onde ele morou, e onde ele realizou milagre. Betsaida ele curou um cego, Corazim ele fez muitas realizações, mas eu digo para vocês que no dia do julgamento haverá menos rigor para Tiro e Sidom do que para vós. E tu, Cafarnaum? Aí ele fala da cidade onde ele morou. Por acaso te levarás até o céu? Antes até os infernos descerás. Porque se em Sodoma tivessem sido realizados os milagres que eu realizei, ela teria permanecido até hoje. Mas eu vos digo que no dia do julgamento haverá menos rigor para a terra de Sodoma do que para vós. Então Jesus estava realmente entristecido com o resultado do que ele tinha conseguido em Cafarnaum, em Migdal, em Betsaida, em Corazim, todas aquelas cidades ali em torno do Mar da Galileia, ali onde ele fez a multiplicação dos pães, no local onde ele escolheu os discípulos. Ali aquela região toda era para ter realmente se modificado. Mas fica para todos nós a lição máxima de Jesus, quando ele diz que ninguém é profeta em sua terra, e as pessoas que vendo todos aqueles milagres, aqueles acontecimentos, não se tocaram. Agora vocês imaginem hoje, depois de 2000 anos, como é que as pessoas estão cada vez mais indiferentes. Ali em Cafarnaum, ainda hoje, a energia é plena. Chegar ali é sempre uma bênção, porque você é iluminado, parece que uma brisa suave envolve você, o seu espírito se sente como se um orvalho de amor, de luz e de paz descesse o seu coração. E se Deus quiser, na próxima semana estaremos aqui, mais uma vez dando continuidade a esse estudo do Evangelho Libertador de Jesus,
e que Ele possa libertar a sua mente, seu coração e fique conosco sempre. Muita paz para você. Até a próxima semana, se Jesus assim nos permitir.